Olá, tudo bem? Bem-vindo ah, a essa apresentação sobre gerenciamento de crises e transformação digital no contexto de tomada de decisão por parte da alta liderança das organizações. Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas grandes decisões que precisam ser tomadas num comitê de crise e de que maneira algumas empresas já se valem das vantagens, dos benefícios de uma boa estratégia de transformação digital para auxiliar exatamente nesse momento. Bom, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, é uma oportunidade para que você acompanhe nossas futuras publicações, nossos futuros vídeos, nossos momentos de reflexão. Se você gostar desse vídeo, curte também para dar visibilidade, para que outras pessoas tenham a oportunidade de ver também. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a formação do comitê de crise. Nós estamos no momento da gravação desse vídeo no início de abril de 2020, um momento de contingenciamento e isolamento social que tem provocado uma série de alterações naquelas variáveis que produzem o equilíbrio operacional, o equilíbrio financeiro das organizações, seja do lado da capacidade de produzir ou de oferecer serviços, seja no lado da demanda. Então, nesse momento, as organizações têm se reunido, trazido a liderança sênior em torno dos comitês de crise. Esses comitês, obviamente, precisam atuar em torno de um alinhamento central. E depois dos primeiros dias em que ficavam todos dentro da organização e por várias horas, alguns chegaram a pernoitar dentro das empresas num plantão permanente, aos poucos foram reequilibrando. E hoje, mesmo no momento de alta tensão, expectativa, monitoramento quase contínuo das novidades, eles têm uma estrutura um pouco diferente. Essa estrutura é construída em torno de 4 pilares. O primeiro pilar é o plantão. Então, a liderança sênior ela fica à disposição, é um short list, é um grupo pequeno, não são muitas pessoas, mas eles estão sempre em alerta. E eles estão em alerta numa situação em que lhes permita ser contactado rapidamente. Muito bem. Além desse grupo de plantão, existe um steering committee, um pequeno grupo responsável por capturar os frequentes sinais do mercado, sinais que possam exigir uma nova tomada de decisão. É papel do steering committee fazer a governança do comitê de crise, fazer todo o secretariado, não no secretariado no sentido de ser secretário, mas de organizar e de coordenar as ações entre os diferentes membros, lembrando que é um grupo aqui multidisciplinar. O Steering Committee é um focal point para convergência de novas informações que podem influenciar as decisões mais importantes. Cabe ao Steering Committee fazer a convocação, mas essa convocação, para que siga um caminho de boas práticas, tem alguns elementos centrais. O primeiro elemento central é quando acontecerá a reunião. Isso tem que ser uma comunicação muito clara. Vai definir o dia, vai definir o horário, vai definir o mecanismo, qual é a sala virtual, se exige um ID, se tem senha. Então, o momento da convocação tem que ser bem claro. O segundo elemento é um briefing. Não basta convocar o time da alta liderança de plantão. É importante que já siga um pequeno resumo dos temas a serem tratados. O contexto, quais são as novas informações e, inclusive, quais são as grandes perguntas a serem respondidas no momento da reunião do plantão. De tal forma que essa alta liderança já chega para o momento, de fato, da reunião para que possa tomar algumas grandes decisões. Esse é o papel básico no entorno do alinhamento do comitê de crise. Tem questões associadas à estratégia de comunicação. E essa provavelmente é a primeira grande decisão a ser tomada pelo comitê de crise. Qual é o ponto-chave? Quem
deve falar o que, para quem e quando. Isso parece simples, mas existem tantos desdobramentos, tantos públicos-alvo, tantos stakeholders no negócio, em que a frequência de comunicação precisa ser muito bem planejada. Vou dar um exemplo. Se a gente precisa de uma comunicação com o mercado, com os acionistas, ela não pode ser uma hoje às 8 da manhã e outra às 10 da manhã. Ela precisa ser planejada para passar tranquilidade, para expor que há um planejamento. Quem faz essa comunicação vai ser um porta-voz, muitas vezes um diretor responsável pelas relações com investidores ou relacionamento institucional, muitas vezes o próprio presidente da companhia, o CEO, vai se expor. Junto aos clientes, vocês vão ver mais para frente que tem algumas decisões muito importantes que afetam os clientes. Quem vai se comunicar com os clientes? Se é um Key Account, vai ser um top-to-top, é um CEO para CEO, vai ser um diretor de vendas, um diretor de marketing. Quem são as pessoas responsáveis pela comunicação com esses clientes? Fornecedores. O gerenciamento de fornecedor é fundamental. É um momento em que muitas vezes a capacidade de produção está comprometida e o alinhamento sobre os fluxos de ressuprimento vai ser um ponto-chave para o sucesso desse período de crise, desse período de emergência. Como que vai ser o contato? A gente vai deixar o comprador júnior entrar em contato e administrar todas as situações de exceção? Ou vai ser um CPO, um diretor de procurement, um diretor de supply chain que vai entrar em contato? Eventualmente, em muitas situações, dependendo do ponto de vulnerabilidade da sua empresa, é de novo o próprio presidente que vai ter que entrar em contato com o presidente desse fornecedor. E o contato com os colaboradores? E quem é esse colaborador? É o colaborador que está numa operação se expondo, hoje em dia quase que visto como um herói, ou é o colaborador que já está em home office? Ou é aquele colaborador que está em casa, mas não está trabalhando, porque ele executa um tipo de tarefa que não lhe permite trabalhar em home office? Então, é o líder imediato, é o seu superior, é o gerente, é a estrutura de RH? Como que vai ser construído esse caminho? Então, definir a estratégia de comunicação é a primeira grande decisão. Muito bem. A segunda grande decisão é avaliar os perfis de recuperação. E esse aqui é um ponto-chave. É um ponto-chave porque o que a gente vai falar agora vai perpassar as outras grandes decisões. Lembrando que no comitê de crise existe um grupo multidisciplinar responsável por endereçar vários pontos relevantes, consequentemente, várias grandes decisões. Só que em que cenário a gente está trabalhando? A gente está trabalhando num cenário de recuperação rápida de uma pequena oscilação? Ou a gente está falando de um cenário em que talvez o negócio nunca volte a ser como era 2 ou 3 meses atrás? Vamos pensar em alguns efeitos de curto prazo que facilmente nós estamos percebendo. Primeiro, óbvio, natural, há nesse momento uma restrição de acesso a lojas físicas, seja a farmácia, seja a mecânica para o seu automóvel, seja o supermercado, seja aquela loja para utensílios domésticos, há uma restrição de acesso às lojas físicas, o que tem produzido mais compras online. Se a gente olhar um estudo recente da Nielsen, historicamente, estamos falando aqui das últimas semanas, tá? Olhando 4, 6 semanas para trás apenas. Historicamente, as compras online, em torno de 15 a 20% são realizadas por quem está lá comprando pela primeira vez. Ou seja, num dia normal, numa situação normal, de 15 a 20% das compras online são realizadas por quem tem essa experiência pela primeira vez. Muito bem. Recentemente, no dia 22 de março, esse percentual teve um pico. Ele foi para 45%. Opa, o comportamento do consumidor mudou, o mundo mudou. Olha, uma semana depois desse dia 22 de março, o percentual que passou de 15 a 20%, subiu para 45%, ele caiu para 30%. Ou seja, o que é um movimento pontual, spot, e o que vai ficar perene? Vamos pegar um outro aspecto.
Diante dessa natural interrupção do fornecimento, existe uma oportunidade. E é uma oportunidade que aproxima consumidores de fabricantes num processo de desintermediação. Se eu sou um fabricante, que naturalmente eu tenho um canal de venda, que perpassa um distribuidor, um grande varejista, até que o meu produto chegue ao consumidor final, nesse momento, esses canais tradicionais estão contingenciados, o que gera uma oportunidade para uma venda direta, que em outras épocas seria um conflito de interesse. Essa desintermediação é uma oportunidade ou é uma ameaça para interromper a necessidade da desintermediação? É uma oportunidade ou é uma ameaça? E vai ser uma ameaça se eu não for capaz de aproveitá-la. E mais ainda, na sua estimativa, por quanto tempo essa desintermediação vai ser considerada natural e aceitável pelos seus parceiros tradicionais dos canais de vendas, como distribuidores e varejistas? Se isso acontecer pelo período suficiente para que seus consumidores aceitem esse novo canal de relacionamento, talvez você nunca mais volte para o modelo anterior. Isso é uma ameaça ou isso é uma oportunidade? E mais, hoje, consumidores, principalmente aqueles que estão sendo pressionados aí para compra online, não aconteceu pela livre e espontânea vontade, eles querem replicar a realidade. Eles querem ter uma experiência online muito próxima daquela experiência física. E aí surge a oportunidade para algumas soluções que integram realidade virtual e, eventualmente, realidade aumentada. Realidade virtual é quando você reproduz o ambiente de uma loja de supermercado, de uma loja de móveis, na tela do computador ou na tela do seu celular. Ou seja, ele enxerga digitalizado o que ele veria fisicamente. Quem tem know-how para rapidamente absorver esse tipo de tecnologia? Vou dar um exemplo. Não com a realidade aumentada, algo até um pouquinho mais sofisticado que a realidade, não com a realidade virtual, mas algo um pouquinho mais sofisticado que a realidade aumentada. A gente pensa, por exemplo, numa rede de varejo como a Via Varejo. A Via Varejo tem um aplicativo em que você consegue escolher um móvel no marketplace deles, olhar com a câmera do celular para sua sala, fisicamente falando, e integrar a imagem do móvel do marketplace na sua sala, inclusive em perspectiva. Poxa, seja a realidade virtual ou essa realidade aumentada, quem está preparado para cativar e fidelizar esses clientes? Mas tudo bem. Nesse caso aqui, a gente basicamente está falando de alguns mercados que, por exemplo, supermercadistas de alimentos. A indústria de alimentos talvez perceba uma leve oscilação. Alguns negócios que estão mais bem preparados hoje, nesse momento, para fazer uma entrega, um delivery, eles vão perceber até um aumento. Tá bom. Agora, uma boa parte está chacoalhando e está tendo um contingenciamento da sua demanda, seja pela restrição da demanda externa, seja pela restrição da sua capacidade interna de produzir. Então a gente começa a enxergar um perfil de recuperação denominado perfil em V. Esse perfil em V é aquele que o top line, a sua receita bruta, ela é afetada no primeiro momento, mas você espera uma recuperação em poucos meses. Esse perfil em V é o melhor caso, é o best case para muitas empresas. E é onde os comitês de crise têm pautado boa parte das decisões. Todavia, cabe aqui uma reflexão muito importante. E se o perfil de recuperação não foi em V? E se ele exigir um horizonte maior? E se os consumidores não retornarem no curto prazo aos antigos padrões de consumo? Por exemplo, o padrão de viagens aéreas. Será que, mesmo depois que o maior contingenciamento social foi extinto, as pessoas naturalmente vão retornar ao uso de voos na forma como aconteceu antes do período da crise do coronavírus? Ou será que psicologicamente haverá uma inibição, de forma que a retomada demore não poucos meses, mas alguns trimestres, alguns anos? Imagina toda a indústria de aviação e não apenas as empresas aéreas. Existe, por exemplo, o fornecedor de turbinas.
como a GE Aviation, como a Rolls-Royce, e que tem como fonte de faturamento, a partir das turbinas que ela produz, uma receita baseada no número de horas dessas turbinas utilizadas. A turbina não é vendida atualmente. Você entrega a turbina para a empresa aérea e, na medida que ela utiliza a turbina, através da tecnologia de internet das coisas, IoT e sensores, que capturam os dados de uso da turbina e que vão alimentar uma invoice e, posteriormente, contas a receber por parte desses fabricantes. Como é que vai ficar o fluxo de caixa desses fabricantes? A receita deles vai diminuir por quanto tempo? Pelo tempo necessário para que as empresas aéreas retomem a 100% o patamar de voos que acontecia no pré-crise. E o ponto é, será que a gente realmente vai retornar esse pré-crise e em quanto tempo? Imagina todas aquelas empresas cujas iniciativas de marketing dependiam da ação em lojas físicas. As ilhas nos supermercados, as promoções, todas as iniciativas de trade marketing, altamente dependente da interação dentro das lojas, do consumidor vendo, observando, tendo aquela experiência na loja, a estratégia de conversão baseada na experiência dentro da loja. O quanto tempo isso vai demorar para ser recomposto? Setor de eventos, com que velocidade a população estará disposta a reunir de novo 100 pessoas no mesmo ambiente, 200 pessoas no mesmo ambiente, 1000 pessoas no mesmo ambiente? Então, nesse tipo de situação, é muito importante a gente considerar, além dessa leve oscilação, além de alguns mercados que crescem, além do perfil em V, considerar um perfil em U. Esse perfil IU é aquele onde a retomada vai acontecer em trimestres ou mesmo em alguns anos. E é lógico, existe um cenário que é o mais difícil, que é o mais drástico, que a gente chama perfil em L, que é onde houve uma queda no top line, na linha da receita, no volume produzido, no volume de serviço executado e estabilizou nesse patamar mais baixo. Não se espera uma recuperação, ou pelo menos não uma recuperação significativa. E a gente não está falando de uma queda abrupta. Há muitas empresas em que uma queda de 15 ou 20% do volume traz um desequilíbrio operacional e financeiro que pode inviabilizá-los. No comitê de crise, esse cenário está sendo considerado? Que essa queda de 10, 15, 20, 30% talvez não seja recuperável num tempo suficiente para que o seu capital de giro te dê o fôlego para manter a operação? Que talvez você não tenha a liquidez necessária para superar esse período? Bom, e é aqui que surgem algumas oportunidades associadas à transformação digital. Não vou entrar em muito detalhe sobre o conceito da transformação digital e como ele pode ser importante para empresas de vários setores. Vocês podem dar uma olhadinha aqui no nosso canal, tem uma live do último dia 19 de março de 2020, e é uma live também curta, 40, 50 minutos, em que existe todo um posicionamento estratégico sobre o papel da transformação digital. Mas o ponto-chave é transformação digital como alavanca para essa pretensa ou suposta ou tão falada quarta revolução industrial. Transformação digital tem a ver com ganho de produtividade. Se numa situação normal da primeira revolução industrial, da segunda revolução industrial, da terceira revolução industrial, o ganho de produtividade estava associado a fazer mais com o mesmo, por quê? Porque nas três primeiras revoluções industriais havia um claro ganho de demanda, havia uma expectativa da ampliação de demanda, seja na primeira revolução industrial que ocupou a Europa, seja a segunda revolução industrial em que entrou no mercado dos Estados Unidos, a terceira revolução industrial com os tigres asiáticos, a globalização, a China. Pessoal, a partir de agora, o que existe? O planeta está chegando praticamente num pico da população. Sim, o mercado ainda vai crescer, ainda vai haver uma grande inserção no mercado, mas só para vocês terem uma ideia, de hoje a 60 anos, a população da China deve reduzir de 350 a 400 mil habitantes. A maior parte dos países começa a entrar numa curva de redução da população. Então, o que se fala de ganho de produtividade nesse momento está muito associado a fazer mais com menos, é redução do consumo de recursos. Agora, veio essa crise.
Essa crise necessariamente faz com que a gente busque em fazer menos, porque a nossa demanda está diminuindo, e fazer menos com muito menos. Ou seja, basicamente, a gente está falando de como eu entrego um volume menor, porque eu estou com restrição da capacidade de produção, ou eu estou com restrição da demanda externa, com ainda menos. E aí surgem alguns elementos interessantes. Depois dê uma olhadinha naquela live do dia 19 de março. Mas basicamente a gente está falando na melhor utilização de recursos. Pessoas, máquinas, insumos e, acima de tudo, capital. Seja o capital propriamente dito, numa melhor gestão de fluxo de caixa, seja o capital como consequência do uso dos recursos. Muito bem. A terceira, a gente falou de duas grandes decisões. As decisões associadas à comunicação e a segunda grande decisão importantíssima associada à estimativa do tempo de recuperação, do perfil de recuperação. A gente falou do V, do U, do L, na verdade? Vamos ver a terceira grande decisão. Redução ou eliminação de feridas ou de pontos de hemorragia. É lógico, existem alguns movimentos decisivos, imediatos, que precisam ser tomados sem qualquer tipo de arrependimento, como interromper aumentos de salário, interromper contratações, salvo contratações emergenciais. Mas existem outras decisões que escapam um pouco o conceito imediato, o conceito tangível. Por exemplo, redução das despesas de marketing. Qual que vai ser a minha estratégia associada a essa redução de despesa de marketing? Eu vou definitivamente cancelar essa despesa? Eu vou economizar para uso posterior? Eu vou realocar? Eu vou dar um exemplo de como a transformação digital em algumas empresas já está influenciando esse tipo de decisão. E eu vou dar o caso do McDonald's, por exemplo. O McDonald's é uma empresa tradicional, historicamente sempre trabalhou com marketing de massa, sempre trabalhou com comunicação em massa, aquele grande outdoor no meio da rua, ou uma apresentação no drive-thru que é fixa para todo mundo que passa lá. Muito dinheiro investido para uma comunicação padrão para várias pessoas. No início do ano passado, eles fizeram a maior aquisição da história deles, 300 milhões de dólares para a compra de uma empresa de Israel chamada Dynamic Yield. Eu tenho um artigo lá no LinkedIn explicando essa aquisição, depois se vocês quiserem dar uma olhada, Alexandre Oliveira Sebralog. É um case muito bacana, muito bem explicado. Muito bem, essa empresa, ela tem, entre outras capacidades, condições de perceber subperfis de consumidores em mídias sociais de forma a oferecer de forma autônoma, sem a intervenção do ser humano, propagandas customizadas. Ou seja, se eu percebo que, através de interações em diferentes redes sociais, consumidores têm um comportamento mais saudável em termos de alimentação, provavelmente o algoritmo do McDonald's, no momento que essa pessoa entra numa área logada, vai ofertar sucos, vai ofertar saladas, vai ofertar frutas, como a gente já encontra. E isso sem ter uma pessoa por detrás. É o que a gente chama de fazer o capital investido em marketing trabalhar. E olha que esse capital para a rede do McDonald's só em 2017 foi de 2 bilhões de dólares em marketing. E eles compraram uma empresa que pode, entre outras coisas, reverter esse cenário. Então, a redução das despesas de marketing pode ser um contingenciamento de curto prazo para de gastar. Tudo bem. Ou pode fazer parte de uma estratégia de longo prazo que nos permite gastar muito menos e obter um resultado melhor. Vamos pensar numa outra situação. Eu quero reduzir, está em crise, eu vou parar o lançamento de novos produtos. Por quê? Porque tem um custo por detrás disso, eu não quero continuar investindo, vou interromper, vou reduzir drasticamente. Esse é um caminho. Mas um outro caminho, você pode reduzir os custos do lançamento. Várias empresas já aplicam a tecnologia de manufatura aditiva, de impressão 3D, para fazer prototipagem de peças de novos produtos. Você pega empresas especializadas na área de cuidados pessoais, já conseguem imprimir sabonetes em questão de alguns minutos,
apresentar para um conjunto de potenciais consumidores, eles dão esse feedback e falam: olha, eu não gostei da cor, ficou muito cinza, eu não gostei do formato, parece que está torto. Esses inputs já voltam para o laboratório de impressão 3D, reconfigura, imprime, em 15, 20 minutos tem um novo protótipo que é naquele instante já reapresentado para aquele público e já dá um novo feedback. É um processo de inovação por experimentação com bastante agilidade. Isso faz com que você reduza os custos de lançamento. Imagina o custo, por exemplo, para mandar fazer um molde. Muitas indústrias gastam fortunas na elaboração de moldes. E esses moldes são caríssimos e exigem um volume gigantesco para ter um retorno sobre o investimento. Tá bom, tem empresas como a GE Additive, que é uma unidade nova da GE, organização que globalmente passa por uma grande reestruturação, mas que 3, 4 anos atrás anunciou um novo negócio. A GE investe na produção de impressoras industriais em 3D. E ela pode, por exemplo, fabricar um molde em questão de algumas horas ou poucos dias, não aqueles lead times de meses para fabricar um molde. E a um custo que permite um retorno sobre investimento muito mais alto. Então a gente começa a ver uma série de oportunidades que sim, tem a ver com a tomada de decisão no curto prazo, mas se a gente espera aquele retorno em U, que vai acontecer em alguns trimestres ou em alguns anos, essas iniciativas de transformação digital amadurecem em muito pouco tempo. Então, existe uma oportunidade clara para, no gerenciamento de crise, convergir para a aplicação de soluções de transformação digital. Vamos olhar para a parte de gerenciamento do canal de procurement. Essas mesmas estratégias de manufatura 3D hoje são utilizadas por várias concessionárias, que não mantêm mais peças de todo o portfólio, principalmente aquelas peças mais caras, e que, em questão de algumas horas, fabricam cerâmicas, fabricam aço inox, fabricam ferro de maneira centralizada com zero estoques. Existem algumas empresas de grandes veículos, como máquinas agrícolas e equipamentos de construção, retroescavadeiras, que já fazem o monitoramento das peças e partes dos seus produtos operando em campo, para que o sinal capturado dos seus produtos permita identificar o risco de uma falha. E aí, e apenas nesse momento, fazer o avanço de estoque, por exemplo, no contrato de pós-venda ou de garantia, de forma a reduzir a necessidade de manter um parque instalado de inventário descentralizado. Gente, vamos ver uma quarta grande decisão que os comitês de crise têm tomado. Está associado ao contingenciamento de planos operacionais. Olha, a gente pode ter um momento em que há uma restrição de capacidade. Eu precisei desmobilizar parte da minha equipe, parte dos meus ativos que transformam insumos em produto, que transformam capital intelectual em serviço. Então, eu tenho uma restrição do lado da demanda, ou do lado da capacidade em relação à demanda. Olha, isso pode vir do fechamento ou da redução da minha capacidade de gerar o produto ou serviço, o que me produz o quê? A necessidade de pensar em cotas, em alocação, quais vão ser essas regras de fulfillment, eu vou atender aos key accounts, eu vou atender a quem chegar primeiro, eu vou definir que cada um leva 2 e não pode levar 3. Nesse momento, o mais importante é transparência, uma política clara que tem que ser negociado, e aí é importante o envolvimento de vários diretores, é o diretor comercial, é o diretor de suprimentos, muitas vezes, dependendo da situação, o diretor responsável pela área de legal ou de compliance, para definir como vai ser o posicionamento diante do mercado. Muitas vezes o envolvimento de um diretor de relações com investidores, que dependendo da forma como essa comunicação de contingenciamento é feito, gera expectativas mais ou menos positivas no mercado. Muito bem. Agora, também há situações em que existe uma restrição da demanda. É o consumidor que aparentemente desaparece. E aí o que a gente precisa entender, o comitê de crise precisa avaliar também com bastante calma, é se o que acontece é uma queda da demanda ou se a demanda migrou para um outro canal. Vamos supor que a demanda tenha migrado dos canais físicos
para os canais online? Olha, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o seguro do meu automóvel, por menos que eu esteja utilizando, que o seguro do meu automóvel tenha vencido. E que numa estratégia tradicional eu iria numa agência de uma seguradora para renovar. Se essa seguradora não está preparada para me atender, pelo menos temporariamente, à distância, eu vou renovar o meu veículo, provavelmente num concorrente deles que já tem esse serviço. Então vamos pensar em larga escala, temporariamente, no gerenciamento de crises. Eu não estou vendendo em larga escala os meus produtos nos canais de varejo tradicionais. Farmácia, autopeça, supermercado, restaurante, eu vou vender online. Que legal. Vamos supor que eu seja um fabricante de vitaminas. E eu sou fabricante de uma marca premium. Muito bem, eu vou anunciar no marketplace. Eu não vou ter mais aquele espaço numa prateleira, numa gôndola, numa rede de farmácias em que colocava o meu produto premium em destaque, mas eu fui para o marketplace. Fui para a Amazon. Estou vendendo as minhas vitaminas premium na Amazon. Veja bem, a sua visibilidade vai ser uma fração do que você tinha antes. Veja bem, o marketplace não vai ter com você o mesmo comprometimento que provavelmente aquela rede de varejo tinha. O seu share of mind dentro desse marketplace vai reduzir. E se você não tiver uma estratégia clara para se relacionar de uma maneira diferente com o comportamento digital desse consumidor online, suas vendas vão continuar muito pequenas. E mais, corre o risco de você entrar numa briga de comoditização, tendo que reduzir o seu preço a valores semelhantes a daquelas vitaminas que não têm um posicionamento premium e que não têm uma qualidade como a sua. Porque aos olhos do consumidor, aquele marketplace não está produzindo visualmente uma diferença significativa entre a proposta de valor das diferentes marcas. Ou seja, mesmo durante esse período de contingenciamento, você está preparado para se posicionar de uma forma diferente nesses canais de vendas? Tudo bem, se são 2 ou 3 meses e vocês têm um bom fluxo de caixa, vida que segue. Mas se for aquele perfil em U, com a retomada em trimestres ou em anos, como é que você vai sobreviver a esse período? Então, esse é um ponto bastante importante. Quinta grande decisão: a agilidade comercial para crescer. Sempre tem oportunidade de crescimento. Por mais que uma porta se feche no canal, em algum outro lugar vai ter oportunidade. Aonde é? É online, é no canal de Business to Consumer, é no canal de B2C. Olha, é importante que a gente consiga monitorar as mudanças no comportamento do consumidor. Grande parte das demandas continua existindo, mas elas migraram. E elas migraram para um formato que até então a gente não esperava. E a sua força de vendas foi para casa. Hoje ela está em home office. E mais, o seu cliente não quer receber a força de vendas. E provavelmente, os seus compradores não querem receber a força de vendas. E provavelmente há uma dificuldade maior para fazer o agendamento daquelas conversas que aconteciam rapidamente, tomando um cafezinho, para se fazer à distância, porque os próprios compradores estão sobrecarregados. E aí, nesse cenário, começa a surgir algumas oportunidades associadas a soluções ah, da transformação digital. Um dos exemplos é um conceito chamado RPA, Robotic Process Automation, automação robótica de processos, que é meio uma combinação do antigo ou do tradicional, antigo não, né, do tradicional workflow dos RPs com as macros do Excel. Você consegue automatizar uma série de sequências. Eu vou dar um exemplo. Tem uma empresa aqui no Brasil que fez a contratação de uma rotina de RPA, com uma empresa terceirizada, especializada nisso, né? E aplicou no gerenciamento do fluxo de entrada de pedidos. O pedido chega, análise de crédito, alocação, definição de data, desmembramento, envio para o centro de distribuição. Só nessa aplicação, essa empresa conseguiu liberar o trabalho de outros 3 recursos. Isso foi bem planejado, esses 3 recursos foram reaproveitados em outras áreas, fantástico, mas notem, a capacidade contratada do RPA utilizada nesta aplicação
foi consumida em menos do que 1% do potencial dela. Ao utilizar menos de 1% do potencial da ferramenta, conseguiu gerenciar o fluxo de entrada de pedidos e liberar 3 colaboradores. Imagina quando essa aplicação começar a ser utilizada em outras estruturas, como o processo de compras, como o processo de contratação de novos colaboradores, como o gerenciamento de riscos, ou seja, o potencial do RPA é gigantesco, inclusive para reequilibrar uma linha muito importante no DRE, que é o custo de vendas. O tamanho da força de vendas versus a receita gerada tende a ser reequilibrado. Talvez isso não seja necessário se vocês preveem o perfil em V com a retomada em pouquíssimos meses. Agora, se a retomada vai acontecer em trimestres ou em alguns anos, talvez vocês queiram redesenhar o impacto do custo da estrutura de vendas na receita bruta gerada por ela. Uma quinta decisão, uma sexta decisão muito importante, a proteção e o engajamento das suas pessoas. É lógico, nesse momento, saúde primeiro, né? Cuidados pessoais, segurança pessoal, isso vem em primeiro lugar. Passado ou atendido essa primeira demanda, essa primeira necessidade, aonde que estão as minhas pessoas? As minhas pessoas estão tocando a operação? Ou elas estão trabalhando em home office? Ou eu dei férias para elas? Ou elas estão em casa, mas não estão de férias e também não estão trabalhando, estão ociosas? Qual é a, qual é o momento de cada um deles e como que eu vou me manter próximo dessas empresas? Como que eu vou dar segurança para elas? Eu quero dar segurança com relação à manutenção de emprego ou à manutenção de renda. Como que a gente vai comunicar? A gente volta para aquela primeira grande decisão, estratégia de comunicação, um dos stakeholders são os seus colaboradores internos. Agora, é importante que também nesse período tenha uma estratégia clara para engajamento da liderança, os chefes, os líderes, os superiores de cada um desses subgrupos em operação, em home office, de férias ou parado. Esses líderes precisam garantir uma comunicação frequente, assertiva, para garantir que a sua equipe performe da melhor maneira. E aí é possível e é importante que a gente saiba recompensar a performance mesmo nesse período, ou especialmente nesse período. É uma performance trazendo resultados para a empresa, ótimo, mas é uma performance trazendo resultado para aqueles colaboradores que estão de férias ou parado. Como que a gente vai reconhecer, como a gente vai manter o engajamento em relação a quem está parado? Ou, ainda, a gente vai olhar lá na frente, na decisão número 10. Espera aí, quem está de férias e quem está parado? Será que tem a oportunidade de produzir um engajamento com as suas comunidades e de tal forma que a sua empresa os recompense por isso? Afinal de contas, é um mecanismo de fortalecimento da marca. Como que vocês estão tratando a questão de flexibilidade de horários? Ah, é flexível, foi para home office. Gente, mas seus funcionários estão em home office ao mesmo tempo em que os filhos não estão na escola. Em algum momento precisa de atenção, em algum momento tem que fazer almoço. Algumas residências que contavam com algum tipo de apoio de um funcionário para ir lá fazer uma faxina, fazer um almoço, esses funcionários também estão no isolamento social. Ou seja, aquela 1 hora de almoço que era sair do escritório, ir no restaurante self-service, comer e voltar, passou a ser um tempo muito curto. Vocês estão planejando um tempo de almoço um pouco mais longo, de forma que haja espaço para preparar um almoço, dar atenção para os filhos, para a criança e depois retomar? Há flexibilidade para remanejar o horário de trabalho? Já migraram do controle de horas para o controle por resultados? Existem empresas da China que utilizaram alguns dos seus colaboradores parados para transmitir ao vivo atividades de meditação, atividades físicas, para dar aulas sobre os mais variados assuntos para os outros colegas, também parados ou de férias. Ou seja, entra na linha da recompensa por performance, por fazer algo pelos colegas ou pela comunidade. Como que a sua empresa está tratando isso, né? Então, esse é um ponto bastante importante. Uma sétima grande decisão, fidelização dos clientes.
Esse é o momento para buscar soluções que vá fortalecer vínculos com seus clientes, principalmente aqueles clientes mais fortes, e é o momento de mapear as mudanças, mesmo que temporárias, nos hábitos de consumo. Nesse contexto, começa a surgir o entendimento de se essa mudança foi pontual, se ela é uma mudança permanente, observando a jornada do consumidor, a experiência do usuário, são alguns termos associados à transformação digital. E, por exemplo, como eu vou gerar engajamento? Imagina o seguinte: hoje, vamos supor, em função do isolamento social, talvez eu não vá naquela loja física comprar uma determinada ferramenta para uma manutenção em casa, porque em outros tempos, inclusive, talvez eu chamasse um terceiro para fazer essa manutenção na minha casa, né? Ah, tá bom, não tenho terceiro, eu vou comprar uma ferramenta. Não, essa ferramenta eu não consigo mais ir na loja. Eu vou comprar essa ferramenta online. Mas eu não sou um especialista. Eu não sei comprar essa ferramenta. Eu preciso de uma empresa que me ajude, que me dê um suporte. O varejo, e aí tem um caso aqui no Brasil hoje, um dos varejos que mais está crescendo venda online, exatamente um varejo que no seu site tem uma série de vídeos curtos explicando como usar os produtos que ele vende. Você quer comprar uma tinta? Você quer comprar uma furadeira? Você quer comprar um serrote? Você quer comprar o que seja? Tem vários vídeos curtos explicando como fazer. Então, qual que é a sua estratégia nesse momento? Ah, tá bom, eu estou migrando para venda online, mas os seus concorrentes também estão migrando para venda online. Como que você vai oferecer uma experiência ao usuário para que você consiga capturar e fidelizá-lo, para que você faça a conversão de venda online e não o seu concorrente? Muito bem. A oitava grande decisão, e essa é fundamental, está associada à capacidade de traçar cenários e cenários de estresse para o top line, né, que é a linha da receita bruta, o P&L, que é o nosso DRE, que a gente enxerga o EBITDA, a gente olha lá na última linha o resultado líquido, fluxo de caixa. Muito bem. Primeiro, é importante que vocês avaliem o impacto em diferentes canais, em diferentes mercados. Vou dar um exemplo de como essa transformação nesse momento pode ser perigosa. Vamos supor que no cenário de vocês haja uma transformação, uma retomada em U e que vocês voltem ao equilíbrio anterior à crise dentro de 4 trimestres. Hoje, o share de vendas online cresceu muito em relação às vendas em loja física. Vamos supor que no passado vocês tivessem 60% em loja física, 40% em online. E que pela restrição que a gente vive, esse 60% de loja física caiu para 10% e 90% é online. Muito bem. Em 2016, ou melhor, em 2017, foi o primeiro ano em que a Via Varejo lançou e reconciliou resultados contábeis da sua unidade que eles chamam de BU Online, sua Business Unit Online. Quando a gente compara os resultados declarados e que constam do site lá deles, de 2017 em relação a 2016, houve um aumento de demanda de 30%, se não me engano, 31%. Isso foi muito bom. Melhor do que isso, a queda das vendas nas lojas foi pequena, foi de apenas 10%. Bom, se a queda nas lojas físicas, o faturamento foi de 10% e como um todo cresceu 30%, o que a gente percebe foi uma migração do físico para o online com pouca canibalização e com a agregação de um novo perfil de consumidor. Muito bem. Ainda assim, quando a gente olha para o EBITDA da Via Varejo, no mesmo período em que a receita cresceu 31%, o EBITDA só cresceu 13%. E por que ele cresceu 13% só, né? Cresceu 13%. E por quê? Porque o custo de vender online é mais alto. Foi importante para aumentar o faturamento. O EBITDA em reais também cresceu, mas ele não cresce na mesma velocidade. E isso pode ser considerado, esse case pode ser considerado um sucesso,
Porque houve um planejamento da migração do físico para o online, de tal forma que a canibalização na loja física foi pequena. Agora, estamos em crise, comitê de crise, não tem problema. O que a gente não está vendendo no físico, a gente vende no online. Gente, esse movimento hoje é praticamente 100% de canibalização. Corre o risco de vocês manterem o faturamento e terem prejuízo, porque vocês não se planejaram para uma estrutura de custos com o custo de vender tão mais alto, que é o que acontece numa operação online. Ah, tá bom, isso vai consumir o meu caixa durante algum tempo. Vai, talvez vocês sobrevivam bem por alguns meses, mas não por alguns trimestres e com certeza não por alguns anos. Isso está sendo considerado pelo comitê de crise? Muito bem, além do impacto em mercados e canais, é importante que esse comitê acompanhe uma lista de pendências, uma issue list, atualizada frequentemente, diariamente, não semanalmente, mas frequentemente, e que tem uma reconciliação financeira. A cada nova informação sobre um fornecedor, sobre uma capacidade produtiva, sobre o cliente, que se busque essa reconciliação financeira. Atenção máxima, foco na liquidez, eliminação de CAPEX, não existe investimento de CAPEX que se sustente. Então, eliminação, redução ao máximo de CAPEX, postergação até eliminação de grandes projetos de despesas operacionais, OPEX também, e uma atenção especial no seu contas a pagar e contas a receber. Contas a pagar, eu vou falar um pouquinho mais para frente, para que também tenha uma relação justa com seus fornecedores. Contas a receber, existem estratégias muito interessantes. Vou contar um caso. É, aquele exemplo que eu dei das empresas de turbinas, anos atrás, né, décadas atrás, elas já praticavam o serviço de Engine Power by the Hour, ou seja, oferecer a turbina e depois ser remunerado pelo número de horas de utilização. Mas como é que isso acontecia? Olha, a empresa aérea utilizava a aeronave num determinado trecho, alguns dias depois mandava o relatório para o fabricante de turbina, ou o fabricante de turbina tinha um funcionário lá registrando, que tomava nota, escrevia um relatório, consolidava tudo no Excel, depois de algumas semanas mandava esse relatório lá para fabricante de turbina, a fabricante de turbina avaliava, reconciliava todos os dados, emitia uma invoice, ou seja, entre a turbina ser utilizada e efetivamente concluir o ciclo de contas a receber, a gente estava falando de 2 a 3 meses. Hoje, com a tecnologia de internet das coisas e com o uso de sensores na turbina, os fabricantes sabem agora qual é a aeronave que está sendo utilizada e conseguem a cada quinzena emitir uma nota fiscal, uma invoice, equivalente ao período de utilização, reduzindo o ciclo de contas a pagar de 2 meses para 15 dias ou para um mês. Ou seja, mesmo quando a gente pensa no foco na liquidez e melhorar o nosso fluxo de caixa, existem soluções associadas ao redesenho do modelo de negócios, utilizando algumas soluções de tecnologia da indústria 4.0 que alimentam o processo de transformação digital. É o momento de parar com a recompra de ações. Então, numa visão um pouco mais ampla, aquela prática recorrente de buyback de ações, né, o share buyback que a gente chama, para garantir um certo valor de ações no mercado, ou para dar segurança para o mercado, que a gente confia no nosso próprio negócio, isso consome a liquidez e é uma prática que tem que ser segurada nesse primeiro momento. Muitas vezes é uma decisão que vem do conselho, vem do board, mas é um ponto que o comitê de crise precisa necessariamente colocar na ação. Um ponto-chave, quando eu comentei aqui um pouco antes sobre o contas a pagar, e aí vem a questão do apoio aos parceiros de negócio. O parceiro de negócio pode sim ser um cliente, mas frequentemente é um fornecedor. E não necessariamente um fornecedor de insumos, peças, partes. Muitas vezes é um fornecedor de serviço. Pode ser um transportador, um fornecedor de um serviço de manutenção, de alimentação. E em momentos de crise é muito comum
uma grande organização tentar salvar a sua liquidez pressionando o fluxo de contas a pagar e empurrando o problema para os fornecedores. Pessoal, muito cuidado. Existem vários fornecedores que simplesmente não têm fluxo de caixa para aguentar 1 ou 2 meses com mais pressão. Vocês podem estar colocando em risco o próprio negócio. Vamos pegar um exemplo bastante simples. Um fornecedor de sistemas de ar-condicionado, que é uma empresa de pequeno porte, se ela tiver o seu pagamento contingenciado, talvez ela não consiga pagar o salário, demita as pessoas, ninguém vai fazer manutenção do seu ar-condicionado, vai elevar a temperatura, vai poder colocar em risco o material que você está armazenando, ou numa escala menor, colocar em risco uma série de análises microbiológicas que são feitas no laboratório para a liberação do seu produto. Então, qual que é a recomendação? Transparência, um trabalho bastante cuidadoso para que essas iniciativas estejam alinhadas com a capacidade financeira da sua empresa e dos parceiros de negócio. Uma nona grande decisão: avaliar e proteger a infraestrutura de TI. Esse é o momento em que processos internos, processos de relacionamento com o consumidor no B2C, até de relacionamento com clientes e fornecedores B2B, estão migrando sem qualquer planejamento para o mundo online. Isso está produzindo estresse, está produzindo sobrecarga. Tudo bem. E essa sobrecarga não é só sobre capacidade de armazenagem, capacidade de transferência, estão falando de equipes. As equipes estão sobrecarregadas. Essas equipes estão sobrecarregadas não também só associado ao número de horas de trabalho, mas a variedade de novos processos que foram implantados. Então, imagina o seguinte: existe um volume grande de serviço, as pessoas estão sobrecarregadas, existem muitos novos processos não validados entrando em prática simultaneamente. E só para vocês saberem, mais de 70%, ou quase 70% dos vazamentos de dados numa empresa, eles acontecem de forma não intencional. Ou seja, 70% das informações do nosso negócio que são vazadas não foi uma falha intencional, foi um problema da troca de dados. E no momento em que a gente amplia tanto a troca de dados remota, online, o risco do vazamento cresce muito. É importante uma reconciliação, um cuidado com relação à implantação desses novos processos versus a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, e mesmo em relação à ação de hackers. Então, é o momento realmente para avaliar e proteger cuidadosamente essa infraestrutura. Muito bem. Um ponto importante aqui, para muitas empresas, e principalmente aquelas que, de novo, enxergam o perfil de recuperação em U, com vários trimestres ou anos, vale a pena pensar em blockchain. Blockchain, espremendo muito, de uma forma simplificada, nada mais é que uma maneira de armazenar dados. É um ecossistema com vários subprocessos que atuam de forma concorrente. Se você quiser ver um pouquinho melhor, aqui no nosso canal tem uma aula sobre blockchain para gestores. É uma aula de pouco mais de 40 minutos que vale a pena para ter uma visão executiva dessa solução tecnológica. Essa implantação é relativamente rápida, principalmente se você pensar no blockchain as a service. Muito bem, se o tempo de recuperação da sua operação, que hoje trabalha pesadamente à distância e te expõe ao risco de segurança cibernética, ao risco de hackers, o risco de distanciamento do compliance da LGPD, vale a pena pensar numa migração para a blockchain. Seria uma aceleração de uma tendência natural de mercado. Muito bem. 10ª grande decisão: fazer o bem. Eu sei que isso pode soar bobo ou piegas, mas é sério. No primeiro momento, a gente associa isso a algumas iniciativas de várias empresas nos últimos dias em termos de fazer doações. Né? Olha, eu vou doar tanto, Muito bem. Mas tem um segundo tipo de iniciativa que é válido, que é importante, que é necessário. Algumas empresas, inclusive, migrando verbas de P&D, verbas de marketing,
para fazer essas doações. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, quais são os colaboradores da sua empresa que estão em casa, parado e de férias? Será que eles poderiam se envolver em alguma atividade pro bono em benefício dos demais colegas parados em férias ou em benefício da comunidade? De novo, é o momento de engajar, de envolver as pessoas, de buscar fazer o bem e de fortalecer a marca. Quem está envolvido com relação institucional, quem está envolvido com recursos humanos, com pesquisa e desenvolvimento, com treinamento, pode contribuir com uma série de ideias para que esse contingente de pessoas atue. É algo temporário, mas se não for fomentado a partir do comitê de crise, não vai ser prioritário e não vai ter espaço. Acima de tudo, independente das oportunidades de doação, de engajamento da sua equipe, é importante que se tomem decisões justas. Decisões justas, muitas vezes, ou nesse momento, a maioria das vezes, serão duras, serão difíceis. Mas ainda assim, uma conversa franca, uma conversa transparente, uma conversa honesta, com colaboradores, com fornecedores, com clientes, com trading partners, não tem tecnologia, não existe transformação digital que substitua o fair play, que substitua a honestidade, a comunicação transparente, o querer fazer a coisa certa do jeito certo. É lógico que o momento de crise é oportunidade para algumas pessoas alavancarem o seu negócio, mas muito cuidado. Se essa alavancagem acontecer da maneira errada, isso vai queimar a marca, isso vai esgarçar os vínculos de fidelidade com fornecedores, com os colaboradores, com clientes, com parceiros de negócio. E superado esse momento emergencial, talvez isso não consiga ser recuperado. Muito bem. Uma conclusão, um encerramento, tá? E aqui eu recupero o ponto-chave, talvez, dessa fala, dessa apresentação, que são os perfis de retomada. Se a gente está olhando para um perfil de crescimento, de oscilação ou em V, a preocupação é um pouco menor, é uma visão de curto prazo, e o contingenciamento naturalmente feito, ou normalmente feito pelos comitês de crise, funciona muito bem. Agora, se a gente tem aquele perfil em U ou eventualmente em L, o cuidado precisa ser redobrado. É importante buscar mais produtividade no curto prazo e que essa produtividade seja perene, porque o desequilíbrio operacional e financeiro vai durar trimestres, vai durar anos ou eventualmente nunca mais vai ser como foi antes. E isso exige uma transformação digital planejada. E por que eu falo de transformação digital planejada? Porque há uma diferença entre transformação digital e adoção de tecnologia. Uma recomendação: as soluções com os modelos de negócio construídos através de novas propostas de valor, e a gente falou várias delas hoje, e que são oferecidos tanto para cliente interno, para cliente externo, eles devem ser promovidos por uma trilha, por um roadmap de transformação digital. Ou seja, algo planejado num horizonte de semestres, de alguns anos. Tem, tem uma aula aqui no nosso canal que é a indústria 4.0 aplicada a centros de distribuição. É olhando para uma operação com um horizonte de 5 anos. Então é importante que se deem os primeiros passos para se construir uma transformação na forma como a sua empresa se relaciona com o mercado, que se relaciona com os consumidores. Ah, mas é momento de crise, tem que apagar incêndio. É um momento de crise, mas talvez não seja um incêndio que possa ser apagado no curto prazo. Então, se não houverem soluções estruturantes ou reestruturantes, e não apenas contingenciais, não vai ser possível sobreviver esse período. E como uma nota de rodapé, encerrando aqui esse bate-papo, não confundam a adoção de tecnologia com transformação digital. A atual adoção de tecnologia, ela pode ser apenas um contingenciamento temporário para digitalizar um determinado processo físico
que foi interrompido. E se essa adoção de tecnologia em larga escala, ela não fizer parte de uma estratégia transformacional maior, que envolva uma mudança no mindset da alta liderança, o que envolve cultura da empresa. E a perfeita compreensão de novos hábitos do mercado consumidor, então essa solução ela não vai ser nem eficaz, nem perene. Muito bem, pessoal. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês gostem. Não deixe de curtir o vídeo aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal e eu espero ter a contar com a participação de vocês em todas as nossas próximas publicações aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.